Olá, povo de Deus, eu sou o pastor Carvalho Júnior e eu também faço parte da Academia de Pregadores. Uma escola online que fará uma diferença radical na sua vida e na sua história. Serão cursos maravilhosos, cursos bíblicos que, por certo, vão contribuir muito para o seu ministério. Uma coisa importante que você deve pensar agora: em quem eu vou investir? Invista em você mesmo. Estamos esperando por você. Essa manhã eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão felizes com Jesus esta manhã? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 20. Enquanto os irmãos procuram, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer ao pastor Cezino, o pastor Reuel, o pastor Wesley, o pastor Henrique, toda a diretoria dos Gideões, pela oportunidade de estar aqui esta manhã. Juntos adoramos e exaltamos o nosso Deus. Quero também agradecer o meu amigo pastor Fernando Pires, meu companheiro, que Deus abençoe, satisfação. Pastor Fernando Coutinho, que ontem nos buscou ali no aeroporto, né? E o pastor Lucier, que foi o canal que nos trouxe pela primeira vez no ano passado aqui nesta igreja. E hoje é nos facultado essa oportunidade de nós estarmos aqui. Irmãos, é muito bom estar com vocês. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo. E com certeza o Senhor esta manhã fará maravilhas no meio do seu povo. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 20 em diante. Os amados encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: todos comeram e saciaram-se, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Logo em seguida, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, Jesus subiu para orar à parte. E chegada a tarde, ele estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus desceu até eles, caminhando por cima do mar. Amém? Os irmãos podem assentar em nome de Jesus Cristo. Amados, dentro desse texto, dentro desta narrativa bíblica, o qual nós fizemos a leitura, a Bíblia ela é clara ao dizer que o Senhor Jesus havia acabado de realizar um grande milagre da multiplicação dos pães e alimentado uma grande multidão dentro de um lugar que era deserto. A Bíblia ela dá alguns detalhes dizendo que, além de ser deserto, a hora já era avançada e o Senhor Jesus, de uma forma miraculosa, alimentou aquela multidão faminta que estava no meio daquele deserto. Logo após ele ter alimentado com pão os famintos no deserto, Jesus chamou seus discípulos e ele deu uma ordem. A ordem foi a seguinte: entre no barco e vá adiante para que vocês cheguem até a outra margem. Quando eu paro para analisar esse texto, a primeira coisa que nós temos que observar, nós temos que entender uma coisa: o barco significa a igreja, o mar significa o mundo e o outro lado significa aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Sabe qual é a grande verdade que eu vejo nisso? Logo após Jesus ter alimentado o povo no deserto com pão, a ordem é: participem do barco, participem da igreja. Estamos vivendo numa época onde as pessoas estão pensando que é só comer pão, é só ouvir evangelho na sua casa, na sua rádio, e não precisa ter compromisso com a igreja. Meu filho, tem muita gente comendo pão e descompromissada, mas esta manhã eu quero louvar a Deus, porque neste lugar tem povo que come pão e a participar
participante desta igreja, quem é participante da igreja, levante as suas mãos para o céu e adore a Deus esta manhã. Jesus, ele não fez o pedido. Jesus, ele deu uma ordem: comam e entrem no bar. Meu amigo, tanta gente comendo pão e descompromissado com a obra. Tanta gente preocupada com o pão e não estão atentando para a ordem do Senhor de entrar no barco e atender para a obra missionária e para a obra o qual Ele tem determinado. Eu quero falar para você uma coisa, meu filho. Sabe uma coisa que me impressiona? Apenas um grupo de pessoas adentrou no barco, que foram os discípulos. Multidões e multidões se alimentam de pão, mas apenas quem é discípulo obedece à voz de Jesus. Muitos estão comendo pão, muitos estão sendo alimentados, mas apenas quem é discípulo obedece à voz do mestre, porque não basta comer pão, precisa obedecer à voz do mestre, precisa obedecer à voz do Senhor Jesus. Quem é discípulo esta manhã, levante as suas mãos para o céu, glorifica o Senhor Jesus Cristo. Sabe uma coisa que me deixa alarmado? Comeram pão, os discípulos entraram, e teve gente que comeu pão e ficou na outra margem. Não se assuste com o que eu vou dizer. Vai ter gente, pastores, comendo pão, o barco vai zarpar e vai ficar. Tem muita gente comendo pão, até participando da ceia, mas não é participante do barco. Mas esta manhã Deus está nesse lugar com aqueles que são participantes, discípulos, e que vão morar no céu. E o barco começou a sair com aqueles que se alimentaram e aqueles que foram obedientes à voz do mestre. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Por que muitas pessoas não quiseram adentrar no barco, mas preferiram ficar na margem? Porque o barco que aqueles discípulos estavam para atravessar para a outra margem não tinha muita beleza. Era um barco de pescador. Quem já teve a oportunidade de conhecer o barco de pesca que utilizavam naquela época, vai ver que o barco é humilde, vai ver que o barco é simples, não tem nenhuma beleza. Eu imagino aquelas pessoas que se alimentaram de pão dizendo: eu vou entrar nesse barco simples, eu vou entrar nesse barco sem beleza. Estava pensando que era um transatlântico, um navio, um cruzeiro que ia passear comigo pelo mar da Galileia, mas esse barco é simples, não tem beleza. Meu filho, tem muita gente que até ouve o evangelho, até se alimenta dele, mas diz assim: eu ser participante de igreja, desse povo que parece não ter beleza, não parece ter formosura, parece que não vai chegar a língua nenhum. Eu sei, meu filho, o nosso barco pode ser simples, pode não ter beleza, mas daqui a pouco nós vamos chegar lá no céu com Ele, nós vamos chegar lá na glória com Ele. Você sabe por que o barco é simples? Porque ele é feito para os simples. Fala com a pessoa que está ao outro lado: você sabe por que o barco é simples? Pergunta a ele. Porque o barco é feito para homens simples. Tem gente que olha para você, não dá nada por você, zomba da sua fé, zomba quando você carrega a Bíblia debaixo do braço, mas ele não sabe a esperança que você carrega no peito de saber que daqui a pouco Jesus vai bradar do céu, vai chamar o teu nome e você vai chegar no céu de glória. Barco simples, não tem muita beleza. Uma certa feita, eu tive uma experiência com um barco simples. Me chamaram para conhecer uma ilha no Rio de Janeiro, e eu esperando no porto um barco grande, bonito, cheio de pompa. Me chega um barco simples de pescador, e na minha mente, naquele momento, eu pensei: o que eu vou fazer nesse barco simples, barco de pescador?
E de repente eu entrei dentro daquele barco simples, o barco começou a navegar. E conforme ele ia navegando, ele começava a balançar, porque não tinha tanta estabilidade. E os navios maiores passavam do nosso lado, jogavam as ondas, balançavam. E eu pensava o seguinte: o que eu estou fazendo nesse barco simples, nesse barco sem estrutura? Que vontade de voltar para casa, estava me dando enjoo. Mas de repente o barco foi chegando até uma ilha muito linda. E quando eu coloquei o meu pé naquela ilha, pastor Henrique, a primeira coisa que eu pensei foi: valeu a pena permanecer dentro do barco. Ele era simples, ele balançava para lá e para cá, até enjoava e vontade de voltar. Sabe o que eu quero falar, meu filho? Tem pessoas que entrou esta manhã aqui, está dizendo: eu não sei o que eu estou fazendo na igreja, o barco está balançando, o barco não tem beleza, eu estou ficando enjoado. Mas meu filho, eu quero falar para você uma coisa: quando você chegar lá no céu, a primeira coisa que você vai dizer foi: valeu a pena permanecer no barco, valeu a pena permanecer na igreja. Fala com a pessoa que está ao outro lado, fala: meu filho, não desanima, vai valer a pena. Fala: vai valer a pena. Ele balança, mas ele chega. Ele não tem beleza, mas ele chega. Barco simples, sem beleza. E eu analisei uma coisa: que quando o barco estava navegando, eu vi que nas imperfeições do barco entrava água por baixo. E quando estava entrando aquela água por baixo, algo começou a me preocupar. E eu vi que quando o dono do barco pegou um recipiente, ele falou: meu filho, quando o que é de fora começar a entrar para dentro do barco, você deve pegar esse recipiente e dizer: sai, aqui não é o teu lugar. Sai, aqui não é o teu lugar. Porque se o que é de fora entrar para dentro do barco, ele vai afundar. Sabe, eu quero falar: o mar significa o mundo. Tem muita igreja que começou bem, mas o pecado começou a adentrar pela imperfeição do barco, e já não tem mais recipiente para tirar pecado do barco. Meu filho, eu quero falar para você uma coisa: tem muito ministério que se levantou e caiu porque o pecado tomou conta do barco. Eu quero falar para você uma coisa, meu filho: quem tem recipiente para tirar pecado do barco, levanta ele, levanta ele, levanta ele. O barco não pode ter pecado, o barco não pode ter o que é fora dentro dela. Levante as suas mãos. Não deixa o barco afundar, não deixa o pecado dominar, não deixa. Santidade ainda convém à casa de Deus. Segura na mão de alguém que está do teu lado. Olhe nos olhos dele. Fala: meu irmão, no altar é lugar de sacrifício, não de carniça. Você sabe qual é a diferença de sacrifício e carniça? Sacrifício é feito no dia, sacrifício tem aroma, sacrifício é fresco. Ah, meu filho, coisa podre já passou, só deixa cheiro ruim, só deixa mazela. Sabe qual é que você descobre se uma pessoa é sacrifício ou se ela é uma carcaça? Sacrifício fresco, aonde ele passa, ele pinga sangue, ele pinga sangue, ele pinga sangue, ele pinga sangue, ele pinga sangue. Aonde você tem passado, você tem deixado a marca do sangue, ou você tem deixado mazela, pecado, adultério? Tenha sacrifício. Levante as mãos, levante as mãos, vai adorando, vai adorando. Se tem sacrifício, tem fogo de Deus. Sacrifício. Pergunta esse irmão, fala: meu irmão, ainda tem sangue no seu sacrifício? Ele tem deixado a marca aonde você passa. Sabe por quê, meu filho?
carcaça só deixa cheiro ruim, e quem fica tem que limpar. Não deixa a água entrar no barco. Ai, alaia da barraça. A glória de Deus está aqui. Vai recebendo a presença. Vai recebendo a presença. Teu barco é simples, mas não tem pecado. O barco, ele carrega pecadores, não os seus pecados. Não deixa o teu barco afundar. Tem gente que está dizendo: meu filho, teu barco é tão simples, eu sei, mas você está de pé até hoje, porque você não deixou a água invadir o seu barco. Uma outra particularidade, isso aqui é um exemplo para você entender. Quando eu pisei no barco, eu sentei onde eu queria. O dono do barco me chamou e falei: você não pode sentar aí. Eu falei: por quê? Ele falou: em barco pequeno e simples, você não assenta onde você quer, é aonde o dono do barco determina. Como assim? Ele falou: se você sentar aonde você quer e todo mundo for para lá, vai causar um desequilíbrio. Meu filho, você sabe por que o barco é pequeno? Porque não é você que determina aonde você vai assentar, é o dono do barco que coloca você aonde ele quer, na posição que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele fala: não, você senta ali, você senta lá. É tanta gente brigando por posição no barco. Meu filho, o nosso negócio aqui não é brigar por quem prega mais, por quem canta mais. A nossa luta é para chegar no céu, é para chegar no céu. Barco pequeno tem que ter equilíbrio, e Deus coloca você aonde ele quer para causar equilíbrio. Tem gente que diz: por que ele está lá e eu não estou? Meu filho, se você mudar de posição, vai causar desequilíbrio na igreja. Ah, meu Deus, fica quietinho aonde você está, meu filho. Deixa Deus ele usar a tua vida. Ao invés de reclamar e ficar brigando, pega o remo, vai remando, vai trabalhando, vai evangelizando, vai contribuindo. O barco pequeno tem que ter equilíbrio. Tem muita igreja que não tem equilíbrio. Tem igreja que gosta de palavra, mas não gosta da manifestação do Espírito Santo. Mas tem igreja que só gosta de poder, e quando a palavra é pregada, ela vai embora. Meu filho, a igreja, para se manter equilibrada, ela tem que gostar de palavra e tem que gostar de poder. Tem que gostar de palavra e tem que gostar de poder. Sabe por que os Gideões estão 33 anos de pé? Porque neste lugar tem palavra e tem poder. Tem palavra e tem poder. Se tem poder e palavra, levante as mãos, se adora. Equilíbrio. Equilíbrio. Depois que eles entraram, comeram pão, entraram no barco e aprenderam como é andar no barco simples, Jesus falou: vão embora. Está na Bíblia: vão adiante. Sabe por quê? Os discípulos poderiam pensar: Senhor, mas tem muita gente aí que não quer entrar no barco. Jesus falou: eu sei, eles só querem comer pão e voltar para a aldeia. Porque quem quer me seguir renuncia à aldeia, renuncia à profissão, estaria no barco junto comigo. Sabe o que ele falou? Não amarre o seu barco em lugar aonde não há compromisso. Tem muitas igrejas por aí que estão amarrando o barco por causa de capricho de homem. Meu filho, homem não manda na igreja. Igreja não tem dono, igreja tem o Senhor. Ele está dizendo: a igreja tem que andar. A igreja
tem que avançar. Não amarra a igreja, deixa ela ir adiante, meu filho, deixa ela ir adiante. A igreja é o barco itinerante, ela para, salva, vai embora, para, salva, vai embora. Não deixa a igreja amarrada, não. E eles foram embora. E a Bíblia diz que Jesus não foi com eles. Sabe por quê? A Bíblia diz que enquanto eles estavam atravessando, a Bíblia diz que Jesus o quê? Subiu para orar. Jesus fez o quê? Subiu para. Às vezes os discípulos pensaram, Jesus mandou nós entrar no barco, mandou atravessar, mas cadê a presença física dele? Às vezes você está aqui, meu filho, esta manhã, Jesus te deu uma ordem e você está dizendo, Jesus mandou, mas cadê Jesus? Sabe que você não está vendo Jesus fisicamente aqui? Porque a Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra, e a Bíblia diz que ele subiu, está à destra de Deus, orando pela igreja. Sabe o que é isso? Enquanto o barco estava navegando, Jesus estava lá em cima, orando pelo barco. Sabe o que eu quero falar, meu filho? Você pode até não estar vendo a presença física de Jesus neste lugar, sabe por quê? Porque ele subiu, ele está orando pela igreja, ele está orando pela igreja. Você pode não ver fisicamente, mas nós podemos sentir a glória dele aqui, a presença dele. Repita comigo: Jesus não está aí no barco fisicamente. Repita: ele não está no barco fisicamente, porque ele subiu para orar, mas a presença dele está aqui. E o barco começou a navegar. E de repente, o imprevisto aconteceu. Uma tempestade aconteceu no meio do mar. Quem conhece aquele lago sabe que é cercado por montanhas e é quase impossível acontecer uma tempestade de vento. Sabe o que estava acontecendo? O imprevisto aconteceu na navegação deles. Sabe o que eu quero falar? Você, meu filho, está fazendo a obra, você está acreditando na promessa de Deus, e de repente o imprevisto aconteceu na tua vida. Aquilo que você não esperava aconteceu. A dificuldade que você pensou que não viria apareceu. Mas eu tenho uma palavra profética para você. Da mesma forma inesperada que essa tempestade chegou, ela vai embora. Ela vai embora. Tempestade não vai parar a marcha da igreja, a marcha da igreja. Vai embora. Uma coisa que me chama a atenção no texto, sabe qual é? É que eles saíram no fim da tarde anterior. Já era a quarta vigília da noite, quase 12 horas de navegação. E você sabe qual era o único alimento que eles tinham no bucho? Um pequeno pedaço de pão. Como é que 12 horas de navegação a pessoa consegue suportar com um pedacinho de... Mas só que existe uma revelação na Bíblia que muitas pessoas não entendem. A Bíblia fala que depois que aquele povo foi alimentado no deserto, sobrou muito pedaço de pão, e eles encheram 12 cestos e foram cheios. Quantos cestos? Eram quantos discípulos? Eram quantos cestos cheios? Quantos discípulos? Eu não estou entendendo por que você não está adorando a Deus, meu filho. Deus te alimenta com pão no pé do deserto, mas tem um cesto de pão cheio para o gasto da navegação. Eu sei que vai ter gente que perguntar, falar, meu irmão, mas espera aí. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que diz que tinha pão dentro do barco, eu sei. Mas aí é que está o mistério. Sabe qual é o mistério? Você pode até não saber aonde está, mas você sabe que tem.
Olha nos olhos de alguém que está do lado e fala: meu irmão, você pode até não saber onde está. Fala. Você pode até saber onde está, mas o negócio é que tem. O diabo fica do outro lado pensando: eu quero ver esse povo suportar este mar com um pedacinho de pão. Ele não sabe que tem um cesto cheio escondido na revelação do Calvário para poder alimentar a sua vida, meu filho. De fome você não morre, de fome você não morre. Vai se alimentando de pão esta manhã. Levante as suas mãos para o céu. Tem pão para você. Tem gente que está olhando para você e está dizendo: não estou vendo o teu milagre. Sabe, você vai dizer: você pode até não ver, mas tem. Eu não estou vendo o teu ministério prosperar, você não está vendo? Mas vai prosperar. Quem falou que você precisa ver, meu filho? Você precisa crer. Você precisa crer. Quem crê? Deus tem milagre para a tua vida. E o barco foi com a revelação dos pães. Mas sabe o que aconteceu? A tempestade, ela não passou. Já vou encerrar a mensagem. Aí você para pensar uma coisa: Jesus nos mandou atravessar, deu pão para nós no pé do deserto, tem pão revelado para nós, mas a tempestade não passa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu filho: barco simples é barco à vela, ele é guiado pelo vento, e a Bíblia diz que o vento era contrário. Jesus está te dizendo: meu filho, continue pregando, continue evangelizando, continue contribuindo. Mas o vento está dizendo: volta. O vento virou. Até aqui você pregou, até aqui você evangelizou, até aqui você contribuiu. Sabe o que o vento está dizendo para você? Volta, acabou para você. Volta, acabou para o teu ministério. Volta, já era. Mas olha aqui para mim, meu filho: o vento até pode estar mandando você voltar, mas o Criador do vento está dizendo que a ordem é para marchar, que a ordem é para avançar, que a ordem é para avançar. Não para. Profetiza para alguém que está lá e fala: meu filho, não para, a ordem é para avançar. A tempestade não passou. Olha aqui para mim, eu vou encerrar agora. A tempestade não passou, pastores. Tem gente que está se assustando porque a tempestade não passa. Olha aqui. Estão levantando calúnias contra a igreja. Estão levantando leis contra a igreja. Estão fechando porta de igreja. Sabe o que é isso? Tempestade se levantando. E eu tenho uma notícia para você: ela não vai parar. Mas você vai dizer: meu filho, que notícia ruim. Eu sei, mas eu tenho uma notícia boa para você. Olha aqui para mim, meu filho: a tempestade não passou. O barco estava sendo encampelado por ela. Sabe o que aconteceu quando a tempestade não passou? A Bíblia diz que aquele que subiu para orar foi o mesmo que desceu para buscar o barco. Meu amigo, Jesus Cristo, meu filho, eu quero falar para você uma coisa: essa tempestade, ela só quer dizer uma coisa: Jesus, aquele que subiu para orar, ele está vindo aí para buscar a igreja. Segura na mão de alguém, olha nos olhos dela, fala: meu irmão, fica tranquilo, aquele que subiu para orar é o mesmo que vai descer para buscar o bar. Será que você pode adorar? Será que você pode adorar? Será que você pode glorificar? Meu filho, crente que não se alegra com a mensagem do arrebatamento, está fora do barco, está fora do barco. A nossa maior alegria é saber
que Ele vai descer. Quem espera Ele fica de pé, fica de pé. Quem espera a vida dEle fica de pé. Ariabasa. Segura na mão da pessoa da tua, segura. Tem muita gente que já não está acreditando mais em arrebatamento. Tem muita gente que está esperando prosperidade, casa própria, casamento. Meu filho, a nossa maior espera tem que ser a vinda dEle. Jesus precisa vir para dentro de nós. O sentimento do céu. Ah, meu filho, eu estou com saudade do céu. Quem está com saudade do céu, adora Ele. A glória dele está aqui, a glória dele está aqui. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. A tempestade não vai parar. A marcha da igreja. Eu gostaria que você desse um abraço e alguém fala, meu irmão, Maranata. Fale com ele, Maranata, Maranata. Essa vai ser a saudação. Dê um abraço. Dê um abraço para Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Vai recebendo a presença dEle. Vai recebendo um pedacinho do céu. Deixa Deus inundar a tua alma. Jesus está vindo buscar a igreja. Jesus está vindo buscar a igreja. Olha aqui para mim. Não se preocupa. Quando o barco não puder mais navegar para frente, pastor Ares, nada vai impedir que ele navegue para cima. Você sabe qual é o grande sinal da igreja do arrebatamento? A Bíblia diz que a igreja do arrebatamento faz coro com o Espírito. O Espírito e a noiva dizem. O Espírito Santo está gritando esta manhã, na manhã missionária em Camboriú. Então nós vamos fazer coro com o Espírito. Como é que é? Vem. Será que você pode levantar suas mãos para o céu, adorar a Ele esta noite? Deixa Ele renovar a tua fé. Deixa Ele te encher. Olha aqui, eu vou encerrar agora. Segura na mão de uma pessoa que está perto de você. Segura na mão dela, uma só. Eu encerro agora porque meu tempo acabou e eu tenho que ser obediente. Olhe nos olhos dela. Olhe nos olhos. Fala, meu irmão. Alto, meu irmão. Se você tiver fé,
Jesus vai voltar para buscar a igreja. Mas agora, se você não tiver fé, Ele vai voltar da mesma forma. Quem tem fé, quem aguarda, quem aguarda a volta do Rei. Adora, adora, adora. Enquanto Ele não vem, Ele mandou um pedaço do céu para Camboriú. Vê se tem alguém afastado do seu lado da igreja. Traz ele aqui para aceitar Jesus. Traz para aceitar Jesus. Traz para voltar. Não demora, meu filho. Vem aceitar Jesus. Volta para a igreja. Jesus está voltando. Se tiver alguém, traga.